Que alegria de estar aqui novamente, pregando. Semana passada eu estava brincando com o pastor, a gente está nós terminamos o curso de teologia na Faculdade Batista Teológica de Brasília, e aí o pastor falou: Felipe, o que você é agora? Eu falei: bom, pastor, até a colação de grau eu sou seminarista, e depois vamos aí aguardar e ver o que Deus tem preparado para nós. Mas é uma alegria muito grande estar aqui novamente. Quero agradecer a todos os irmãos que estão orando pela Renata. Temos passado dias difíceis, mas em todos esses dias Deus tem nos honrado, tem cuidado de nós, tem nos agraciado com amor, com restauração. Eu agradeço a cada irmão aqui que tem dedicado alguns segundos do seu tempo para estar orando pela Renata. Queria convidar a todos a estarem de pé. A mensagem hoje o tema que a gente vai falar um pouquinho hoje é sobre oração. Nós temos vivido dias difíceis, na nossa família, temos vivido dias difíceis nas nossas escolas, na política, na educação. E a oração tem sido um dos pilares da igreja. E nessa noite nós desejamos que a Igreja Batista Geração Eleita, uma igreja que nasceu no coração do Pai, que está de portas abertas, ela possa ter um relacionamento íntimo com Deus. Que todos nós que estamos aqui possamos ter intimidade com Deus. Nós vamos estar lendo o nosso texto, que se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículos 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos ler todo mundo em voz alta? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos estar de olhos fechados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa hora nós queremos falar contigo, Senhor. Mas também, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, nesse momento nós te pedimos que o Senhor possa estar acalmando o nosso coração. Que o Senhor possa, ó Deus, nesse momento estar visitando cada coração aqui, cada coração que está em casa assistindo a transmissão pelas redes sociais. Senhor, como nós precisamos ouvir a sua voz. Como nós precisamos ter experiências espirituais contigo, Senhor. Conceda a sensibilidade espiritual ao teu povo. Nos conceda, ó Deus, sensibilidade espiritual para podermos ouvir a sua voz. Essa é a oração que nós fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos estar sentados. Alguns domingos atrás, o pastor Rogério, nosso pastor, ele falou algo que muito me inquietou. E todas as pregações que eu procuro assistir, eu procuro absorver algo para a minha vida, algo para a minha família, algo para o meu relacionamento com a minha esposa, relacionamento com a minha mãe, com a minha sogra, com o meu sobrinho, com o meu cunhado, relacionamento no trabalho, relacionamento também em sociedade. O pastor Rogério falou uma vez, numa pregação, de que hoje nós não vemos Deus realizar tantos milagres e o porquê. Por que a gente não consegue ver? Por que milagres não têm acontecido da forma que acontecia no período do Antigo Testamento e no período do Novo Testamento? E o pastor Rogério respondeu: estamos orando menos. De fato é verdade. O dia a dia nosso, hoje em dia, a tecnologia,
a necessidade do trabalho, cada vez precisamos ficar mais tempos no trabalho, cada vez precisamos estudar mais, cada vez precisamos nos qualificar mais. E muitas das vezes a gente negligencia a nossa oração. O momento mais importante da vida do ser humano é o momento em que ele precisa tirar e estar para orar, para falar com Deus. Nós cantamos aqui agora um louvor tão lindo, tão profundo, que toca aos nossos corações. Falar com Deus é um privilégio que temos negligenciado. Quando oramos menos, a nossa vida pessoal com Deus enfraquece, ela fica superficial e quase indiferente. Quando a gente negligencia o nosso período de oração, e aí quando eu digo período de oração, a nossa característica como ser humano é sempre orar, sempre pedir. Às vezes eu me pego no erro de, numa oração, fazer 20 pedidos e só agradecer uma vez. Às vezes nem agradecer, a gente fica tão atribulado, tão desesperado em algumas situações que a gente não para agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo simples fato de estar vivo. Todos os dias de manhã, quando eu acordo, quando eu me preparo, quando eu vou para o meu trabalho, todos os dias de manhã eu aprendi e comecei a colocar em hábito orar. Então, do trajeto da minha casa até o meu trabalho, eu oro. Eu glorifico a Deus pelo sol, eu glorifico a Deus pelo verde. E aqui em Brasília é interessante, no período de seca fica tudo marronzinho, né? Mesmo assim, esse marrom não perde o brilho da glória de Deus. E quando eu vejo que eu oro muito, muita coisa boa acontece na minha vida. Seja em família, seja no trabalho, seja na minha vida espiritual. Agora, quando eu oro pouco, as coisas nem sempre acontecem dessa forma. E a característica do ser humano, nós nascemos para dialogar. O ser humano foi feito para dialogar. E muitas das vezes a gente não dialoga com Deus, porque o diálogo é uma mão dupla, né? Você vai com a oração e Jesus volta com a resposta. Muitas das vezes a gente tem um diálogo, não é um diálogo, é um monólogo. A gente fala com Deus, mas às vezes a gente esquece de silenciar, de ouvir a voz de Deus. A oração, ela tem transformado vidas. A oração, ela tem transformado épocas. A oração, ela tem sido um dos pilares da igreja desde o nascimento dela. Se nós formos procurar na Bíblia, nós vamos ver exemplos maravilhosos em que Deus falou ao seu povo, em que Deus falou a um determinado personagem. Nós vemos aqui Abraão, um grande patriarca do povo de Israel. Ele era um homem de oração. Ele foi, em Gênesis 27, Deus identifica Abraão como profeta e intercessor. Ele não só era um profeta, mas também intercessor. Em Tiago 2,23, Tiago identifica Abraão como amigo de Deus, pelo grau de intimidade que Abraão tinha com Deus. Imagina se Deus virasse para você hoje e falasse: meu filho, tu és o meu amigo porque tu tens intimidade comigo. Como seria maravilhoso, né? Ser identificado como amigo de Deus. Outro personagem maravilhoso na Bíblia, que também demonstra uma intimidade maravilhosa com Deus, foi Isaac, filho de Abraão. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Em Gênesis 25, 21. Olha só que maravilhoso. Isaac orou para que a sua esposa pudesse dar à luz, para que a sua descendência pudesse dar continuidade. Outro exemplo lindo, maravilhoso que temos na Bíblia, Raquel e Ana.
alcançaram de Deus graça e misericórdia através de uma vida intensa e poderosa de oração. Em Gênesis 30, 22, Deus se lembrou de Raquel e ouviu suas orações. Pois lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecundar. Em 1 Samuel 10, 26 e 27, versículos 26 e 27, Ana, em perseverante oração, buscou no Senhor um milagre, o seu filho Samuel, e foi respondida. Josué orou para o Senhor, na presença de todo Israel. O sol parou e a lua se deteve. Davi, como não falar de Davi? Um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi inspirado nos seus salmos, em tantas orações, em tantos louvores. Quando Davi pecou a Deus, contra Deus, ele orou fervorosamente, pedindo a Deus misericórdia. Em Salmo 51, Davi ora: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Quantas vezes a gente não já se deparamos com essa situação de cometermos pecado, e todos nós cometemos pecados. E quantas vezes a gente já orou: Senhor, tenha misericórdia. Lembra-te de mim, Senhor. Como Deus lembrou e como Deus perdoou Davi. Como é bom quando a gente erra, olhar para o Senhor, se ajoelhar na sua intimidade e pedir perdão. Outro exemplo de intimidade com Deus, Elias. Ele era um homem de oração que viveu num tempo em que Israel experimentava um profundo declínio espiritual. E Deus respondeu a oração de Elias com fogo sobre o holocausto no Monte Carmelo. 1 Reis 18, 36 a 38. Nós hoje vivemos numa época de declínio espiritual. As nossas igrejas têm deixado o mundo entrar nela. A palavra de Deus tem sido substituída por palavras de incentivo, por coachings, chamados coachings espirituais, que usam de subterfúgios, que usam de táticas para fazer com que a pessoa realmente saia da igreja alegre, convincente, mas não faz com que nós saiamos da igreja arrependidos, reflexivos. Nós estamos vivendo um momento em que a palavra hoje ela não pode ser pregada na sua essência. Porque se você pregar a palavra na sua essência, você é agressivo, você está sendo inoportuno. Naquele momento, Elias orou a Deus, vendo todo o pecado que estava ao seu redor. E Deus respondeu, e respondeu de forma maravilhosa. Os maiores exemplos que nós podemos ter de oração foi Jesus. Jesus, ele tinha uma intimidade com Deus de forma, era uma forma extraordinária com que Jesus, ele tinha esse relacionamento íntimo com Deus. Porque Jesus, ele orava, ele tinha como um dos pilares do seu ministério a oração. Foi Jesus que ensinou a oração dominical. Eu queria que todos vocês declarassem agora, juntamente comigo, a oração dominical. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal, pois o teu é o reino, o poder, a glória e para sempre. Amém. Quando os discípulos que andavam com Jesus, eles falam: Senhor, ensina-nos
a orar conforme João ensina a orar os seus discípulos. E Jesus ensina essa oração de forma extraordinária. Jesus, ele foi um homem de oração em todo o seu ministério, em toda a sua vida. Podemos ver em Lucas 5 passagens marcantes em que falam que Jesus orou. Lucas 5,16, mas Jesus retirava-se para os lugares solitários e orava. Eu e Renata, nós tivemos uma experiência muito marcante em 2017, quando estivemos em Israel. E o interessante é que Israel, em Jerusalém, propriamente dito, nós fomos em todos os lugares, fizemos uma peregrinação pela Terra Santa, e todos os lugares estava ali Jesus orando, às vezes em lugares, nas cidades, às vezes fora da cidade. E o interessante é que Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a pisar na Lua. Ele esteve um dado momento em Israel e ele estava num local e ele perguntou para um dos guias: será que Jesus esteve aqui? Será que Jesus esteve orando nesse lugar? E um dos guias falou: olha, possivelmente 100% de certeza de que Jesus esteve aqui e esteve orando. Então Neil Armstrong falou: então a Lua não foi o lugar mais importante que eu pisei. O lugar mais importante que eu pisei foi aqui, porque Jesus esteve aqui. Então, nós tivemos essa experiência de estar em alguns lugares de Israel e aquele lugar de fechar os olhos e pensar: o meu Redentor esteve aqui, o meu Redentor orou aqui. E nós estamos nesse momento na casa do Senhor. E nós estamos orando para Jesus, o nosso Redentor. Ele está presente. O Espírito Santo de Deus está presente nesse lugar. E é nesse lugar que nós estamos, nesse exato momento, o momento em que Deus separou na glória para que nós estivéssemos orando, clamando ao Senhor. Em Lucas 9,18, diz: certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Quantos momentos Jesus orou com seus discípulos? Quantos momentos Jesus orou em particular? Em Lucas 9,28, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Lucas 11:1, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Todos nós temos vivenciado experiências maravilhosas com o Senhor, tanto em âmbito comunitário como no âmbito privado. É tão maravilhoso nós chegarmos aqui, acolher os nossos visitantes, sentar com eles e orar, porque aqui a gente consegue trocar os nossos pedidos, a gente consegue saber a necessidade de cada irmão. E é tão bom a gente poder levar para casa e em casa a gente lembrar daquele irmão: poxa, aquele irmão pediu pela família, aquele irmão pediu pelo trabalho, aquele irmão pediu pelos filhos. E posso afirmar, de 43 anos de vida batista, a Igreja Batista de Geração Eleita foi a primeira igreja que eu vi não interromper o culto, porque o culto, na verdade, é contínuo, mas parar alguns minutinhos e silenciar, e a gente orar uns pelos outros. Como é importante a gente orar uns pelos outros, como é importante a gente orar por nossa família, como é importante a gente dedicar alguns minutinhos, orar, entregar tudo aquilo para Deus, tudo aquilo que nós precisamos, não só orar, mas também ouvir a voz de Deus, criar intimidade. Em 2016, nós vivemos um momento muito especial em Petrópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro, com aproximadamente 300 e quase 400 mil habitantes hoje. Pastor Juraci Bahia foi secretário da Ordem dos Pastores, lá no Rio. Ele levantou um desafio a todas as igrejas batistas, e não só batistas, interdenominacionais, em Petrópolis, de começar a orar pela cidade de Petrópolis.
uma cidade muito próxima ao Rio de Janeiro, uma cidade muito carente do amor de Deus, embora com muitas igrejas, mas a quantidade na maioria das vezes, não é qualidade. E o pastor Juraci começou a recrutar outros pastores, começou a recrutar outras igrejas, e qual era o plano? No aniversário da cidade, no dia 17 de março, presentear a cidade, pelo menos 100 mil casas, com um livro, Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, do Gregório Frizel. É um best-seller americano e traz uma forma diferente, mostra o caminho, nos ensina, de fato, a ter uma vida poderosa de oração. Então, ele chamou várias igrejas, em uma das primeiras reuniões que nós tivemos, ele falou, nosso objetivo é orar pela cidade de Petrópolis, nosso objetivo é levantar fundos para comprar 100 mil livros e presentear cada família, cada casa com esse livro. E muitos pastores estavam ali, não, é impossível, como vamos fazer isso? Como vamos presentear 100 mil casas num único dia? Então, a partir dali, nós começamos a ser desafiados a orar, a orar, a orar. Então, nós começamos num período de aproximadamente 7 meses antes do projeto, do dia aniversário da cidade, começamos a orar intensamente. Todas as semanas nós estávamos na casa do pastor Juraci, e cada vez mais, cada oração nós pedíamos, Senhor, manda servos comprometidos com a tua obra, manda servos comprometidos com a tua palavra, manda servos que orem, que nos ajudem em oração. E durante meses, aquele grupo de pastores foi aumentando, a ideia foi sendo propagada, nós conseguimos apoio de muitas igrejas, um canal de TV de Petrópolis, TV paga, cedeu 2 horários, terça e quinta-feira, para nós fazermos um programa só de oração. As pessoas começaram a ligar ao vivo para o canal de TV, e nós fazíamos ali as orações, nós pregávamos a palavra. Passados 7 meses, no dia 17 de março de 2016, nós conseguimos a quantidade de 10 mil voluntários, de várias igrejas de Petrópolis, igrejas que vieram da região dos Lagos, da capital, todos. E no dia 17 de março de 2016, Petrópolis foi inundado por livros, por equipes que foram no centro da cidade, as comunidades, e cada equipe tinha o seu grupo de oração que ia na retaguarda orando, e nós subimos comunidades, nós fomos em todos os lugares, e todos os lugares que nós chegamos, que nós estávamos, nós batíamos na porta, você aceita um livro, você aceita uma oração, e nós fizemos isso durante um dia. Nós alcançamos em um dia 100 mil pessoas. Nós oramos 100 mil pessoas. E o desejo que eu tenho, e o desejo da Igreja Batista de Geração Eleita, também é a mesma coisa, é fazer de Sobradinho a cidade que ora. É de nós sairmos daqui, de nós irmos para as casas, para as praças, é de nós orarmos por essa cidade, orarmos por Brasília, porque aqui é região administrativa, ainda estou aprendendo. Orar por Sobradinho, as demais regiões daqui do DF, é fazer Jesus conhecido através da oração. Tivemos experiências maravilhosas também no impacto de carnaval no Rio de Janeiro, quando os jovens do Brasil inteiro e do exterior vinham para o Rio de Janeiro, ainda existe esse projeto ainda, onde milhares de jovens vinham para pregar o Evangelho durante o carnaval no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro sabe que o Rio de Janeiro, quando no período de carnaval, ele se transforma, recebe milhões de turistas de todo o Brasil e também do exterior. E eu era uma pessoa extremamente incrédula e contrária, jovem, estar no período de carnaval na rua pregando. Eu tinha aquela visão que jovem tinha que estar em retiro espiritual, porque eu fui criado assim, todo o carnaval, meus pais me mandavam para o retiro espiritual. E passado 2 impactos de carnaval, eu aceitei o desafio de ir. Mas eu aceitei o desafio de ir para criticar, para poder ir lá e dizer, realmente eu tinha razão. E no primeiro impacto de carnaval que eu participei, Deus me mostrou algo extraordinário. Pessoas na rua sendo evangelizadas, pessoas na rua recebendo orações e pessoas na rua sendo convertidas.
Então, tudo aquilo que eu vivi naquele momento, há 13 anos atrás, todos aqueles dogmas que eu tinha, caíram por terra. E passados esses anos, eu continuei indo no Impacto de Carnaval, fui designado coordenador do Ministério de Missões da Comissão Batista Carioca, e quantas experiências maravilhosas nós tivemos ali. Quantas experiências interessantes. O foco do Impacto de Carnaval era evangelizar pessoas que jamais tinham ouvido a palavra de Deus. Só que dos 100%, pelo menos 80% eram pessoas que estiveram aqui com a gente e se perderam no caminho. E quantas pessoas ali, filhos de pastores, diáconos, tantas pessoas mais, reconheceram que estavam ali erradas, e naquele momento de oração, Deus transformou. Não posso afirmar aqui quantos voltaram, mas o nosso trabalho como intercessor foi feito. E Deus, de fato, alcançou muitas pessoas, porque recebemos depois feedbacks de pessoas que falam, olha, aquele pessoalzinho do amarelo, né, da camisa Jesus Transforma, fui alcançado, oraram por mim, e hoje eu estou de volta na casa do Pai. Gente, a oração, ela move o coração de Deus. O problema é que a gente, às vezes, é muito incrédulo. Eu fui incrédulo quando eu falei, não, Impacto de Carnaval é para as pessoas estarem num acampamento. É importante, sim, um retiro espiritual para aquelas pessoas que realmente precisam de crescimento espiritual. Mas você que tem força, você que tem determinação, você tem resiliência espiritual e você quer fazer a diferença no reino, tem uma experiência como essa. Eu te garanto, vocês vão ser muito abençoados, porque eu era totalmente crítico contrário. E Deus realmente mudou essa minha concepção. E em 2022, todos os irmãos aqui, a maioria sabe, eu e Renata, nós tivemos um acidente muito grave, que quase ceifou as nossas vidas. Nós estávamos no Rio de Janeiro, voltando para Brasília, um micro-ônibus bateu na traseira do nosso Uber. Renata foi projetada para frente, teve politraumatismo no rosto, eu tive a coluna fraturada, tive sangramento do baço, tive costelas quebradas, mas apesar do meu status, né, de ter sido grave, o da Renata foi pior. Então nós fomos socorridos, a Renata teve o atendimento emergencial de quem aqui da área de saúde, da área de buco, maxilo, facial, vai entender. Os médicos, a equipe conseguiu colocar de novo o maxilar dela, a mandíbula dela no lugar, mas ela precisou colocar várias placas. A partir do momento que ela fez as operações, colocou as placas, uma das cirurgias, ela teve uma bactéria pós-operatório. E essa bactéria foi uma bactéria difícil da equipe de descobrir, até para poder atacar com a medicação. E depois de algum tempo de muita pesquisa, eles conseguiram achar a bactéria, conseguiram achar a medicação. A medicação é uma medicação venosa que tinha que ser aplicada 2 vezes na sua veia durante o dia. Não tinha medicação via oral, e essa medicação não tinha no Brasil. Então, essa bactéria ela começou a absorver o côndilo. O côndilo é um osso que segura a sua mandíbula aqui no osso do crânio. E essa bactéria ela começou a absorver e a equipe, olha, você precisa ficar no hospital, você precisa tomar essa medicação, porque essa bactéria não vai parar e você, falando para a Renata, vai precisar botar uma prótese na sua mandíbula. Isso, uma prótese que teria que ser trocada de 10 em 10 anos. Quem já fez aqui procedimento cirúrgico na face sabe quanto é difícil. E nós começamos a orar, o desespero vem, é normal, faz parte do ser humano, e todas as vezes que a gente ia para o hospital para fazer o pós-operatório da Renata, ficamos internados 1 mês, só conseguimos sair do hospital porque Deus levantou pessoas na Europa, nos Estados Unidos, para mandar a medicação para a gente, via aérea, para que a gente pudesse sair do hospital. E todas as vezes que nós estávamos ali no hospital, a equipe era unânime.
doutora Renata, a senhora vai perder esse côndilo. A senhora vai perder. E todas as vezes a gente saía do hospital mal, contrito. Teve um dia que a equipe, algumas pessoas que eram ateus, e a Renata sempre com aquela força e resiliência que ela tem, ela falava de Deus para essas pessoas. Você crê em Deus? Deus vai me curar. O chefe da equipe, colega dela, de profissão já há anos, falou, Renata, eu creio em Deus, mas esse milagre Deus não vai fazer. Deus não vai parar essa absorção no seu côndilo. E nesse dia que eu ouvi isso, eu voltei do táxi, da Ilha do Governador até Niterói chorando. Chorando, contrito, quieto na minha. E quando eu cheguei em casa, Renata ficou em pé, e num dado momento de desespero, eu me ajoelhei, mas eu orei com tanta fé, irmãos. Eu falei, Senhor, Tu és o Deus dos exércitos. Se Tu quiseres, o Senhor vai parar essa absorção. Essa bactéria vai cair por terra em nome de Jesus. E eu não orei, irmãos, assim, nem quando meu pai estava doente, muito mal, debilitado. Mas com a Renata, eu orei. Irmãos, em 3 meses, a bactéria já não existia mais no organismo da Renata. E os médicos ficaram incrédulos. Como isso acontecer? Como isso acontecer? Irmãos, não foi por causa da minha oração. Foi por causa da minha fé. A minha fé foi tão grande naquele momento que ela extravasou em oração. A única coisa que eu podia fazer era orar. Eu não sei você, aqui nessa noite, o que você está passando. Eu não sei se você tem um filho que está precisando de oração. Eu não sei se você está precisando de um emprego, não sei se você está precisando de um milagre na sua vida. Se você crê, esse milagre vai acontecer. Então, ore a Deus, busque ao Senhor, se quebrante. Mais do que falar com Deus, é também importante você silenciar e saber o que Deus quer falar com você. Às vezes a gente fica muito preocupado em só falar com Deus, falar com Deus, falar com Deus, falar com Deus. É muito importante falar com Deus, mas também é importante a gente silenciar e ouvir a voz de Deus. Aconteceu no passado, aconteceu no presente e vai acontecer no futuro. Deus é maravilhoso e uma vida eficaz de oração, ela nos proporciona só coisas boas. Ela nos proporciona só coisas boas. Ela nos proporciona um relacionamento real e pessoal com Deus. Ela proporciona uma santificação cada vez mais profunda e um discipulado transformador. A nossa oração, ela tem a capacidade de transformar, ela tem a capacidade de fazer com que o nosso discipulado, que o nosso exemplo seja vivo, seja eficaz. A nossa oração, ela tem a capacidade de ouvir a voz de Deus, e quando a gente ouve a voz de Deus, a nossa fé cada vez aumenta mais. Uma vida de oração, uma vida eficaz de oração, ela presenciará um aumento nas respostas de suas orações. Quanto mais a gente orar, mais Deus vai responder às nossas orações. Quanto mais a gente ora, mais acontece um avivamento espiritual nas nossas vidas. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas Jesus sabe. E Ele está nesse momento aqui para ouvir a sua voz e também para falar ao seu coração. Nós vamos repetir aquele louvor que nós cantamos agora antes da mensagem. Eu queria pedir gentilmente que você se colocasse de pé e que você, nesse momento, você silenciasse o seu coração e você pudesse falar com Deus. Eu não sei o que você vai falar, mas certamente o seu coração sabe o que você vai falar, o que você precisa. E eu tenho certeza que nessa semana, todos nós vamos ter experiências com o Senhor. Vamos ter experiências de resposta com o Senhor. É porque na oração nós encontramos calma,
Na oração nós encontramos paz. Na oração nós encontramos o bem que a oração faz à nossa alma. Falar com Deus nos satisfaz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Abrir a alma. Sentir que os céus estão abertos. Os céus estão abertos para nós. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz. e as obras que Ele faz. Seu amor não tem limite. O seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, nesse momento nós estamos na Tua presença. Senhor, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Precisamos tanto mudar a nossa forma de intimidade contigo, Senhor. Precisamos ter mais tempo contigo. Tempo de qualidade, Senhor. Menos tempo na internet, menos tempo na TV, menos tempo dos nossos afazeres. Ó Deus, termos tempo de qualidade com o Teu Espírito Santo. De dialogar contigo, Senhor. De ouvir a Tua voz. De podermos, ó Deus, ter intimidade contigo, como tantos exemplos que nós falamos aqui, Senhor, que nós lemos, exemplos de pessoas, irmãos nossos, que tiveram profunda intimidade contigo, porque oravam, porque clamavam, porque se rasgavam diante de Ti. Senhor, nos ensine a sermos como Davi, como Abraão, como Moisés, como Elias,
como Isaac, como Daniel, como Jesus. Ó Deus, nos ensine a ser santo. Nós queremos ser santo, 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 Senhor. Queremos ter santidade. Ó Deus, precisamos, necessitamos que a nossa palavra, que o nosso coração chegue até o trono da glória. Senhor, receba a nossa adoração. Receba, ó Deus, a nossa adoração em forma de bálsamo suave, ó Deus, no teu altar. Senhor, que essa semana possa ser uma semana de respostas. Não porque a gente merece, Senhor. Não porque a gente, ó Deus, tem algum mérito. Não, Senhor. Porque a gente necessita de Ti. Porque a gente necessita cada vez mais ter intimidade contigo. Ter uma vida relacional, uma vida íntima contigo, Senhor. Senhor, abençoe a Tua igreja. Senhor, abençoe o pastor Rogério. Abençoe, ó Deus, a família, a nossa irmã Érica, seus filhos, ó Deus. Abençoe, ó Deus, o pastor Andrei, que estará indo para os Estados Unidos para cumprir a sua missão de aperfeiçoamento. Senhor, que os teus anjos vá com ele, Senhor. Fique conosco também, Senhor. Fique com a Igreja Batista Geração Eleita. Fique, Senhor, com os irmãos que estão assistindo, a Deus, pelas redes sociais. Que possa ser essa semana uma semana de vitória, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos no precioso sangue de Jesus. Sangue que faz a diferença, fez, faz e sempre fará a diferença em nossas vidas, até que Ele venha, até que Jesus venha. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode estar sentada em oração silenciosa. O culto está encerrado.